irmão, diga glórias a Deus. É uma alegria muito grande poder estar convosco neste evento maravilhoso. Deus nos reserva uma oportunidade ímpar de glorificarmos o seu nome em plena segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para nós ainda. Quem acredita assim comigo, diga: eu creio. Seja Deus louvado pela vida do pastor João Batista, pastor desta igreja. Muito obrigado. Cheguei, já me deu logo um beijo. Quase te dei um beijo preto. Mas Deus continua honrando o senhor, simpático, velho. Precisamos de pastores assim, sempre sorridentes. Deus continue honrando o pastor Alisson. Muito obrigado. Era para vir o ano passado e não foi possível, mas esse ano deu tudo certo e eu pude retornar nesta igreja porque eu já estive cultuando aqui em uma ocasião, um evento realizado por esse homem de Deus, pastor Rafael Éder. Deus continue te abençoando, fazendo seu ministério crescer, prosperar. E eu vim aqui, participei do evento e ainda fui ouvi-lo pregar ali perto da reta da Penha, como é que é? Pastor Pimentel, isso mesmo. E nós fomos juntos e Deus usou poderosamente naquela igreja também. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo de número 4 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Uma alegria rever a cantora Lília, aí tirando foto, filha do pastor presidente lá em Alegre. E é muito bom te ver aqui, viu, Lília? Deus te abençoe. É uma cantora que já esteve cantando na nossa igreja lá em São Paulo. Deus continua honrando teu ministério abundantemente. Quem tem sede e fome da palavra de Deus, diga amém. Amém. Vocês estão meio desanimados, né? São vários dias de festa. Você pode dizer amém? Amém. Melhorou. Nós vamos ler o capítulo de número 4, verso de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos repetir esse verso mais uma vez e vamos ler bem bonito, sem pressa, compassado, de maneira que a gente leia, quem não lê possa entender o que lemos. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Então olhe para cá só alguns momentos, você já vai se assentar, mas eu quero só falar o tema da minha ministração, que é um tema conflitante, confrontante, mas tem algo de Deus para você. O tema da minha ministração é virtudes que existem no diabo e faltam na igreja. Olha para alguém do seu lado e com muita calma, fica calmo, fica calminho, tranquilo. Olha para esse crente lindo do seu lado e diga assim: infelizmente, o diabo tem mais virtudes que muitos crentes. Pode se assentar. Meu Deus! É coisa séria! Tem mais alguém que tem um glória desse para dar? Deus abençoe todos os obreiros. Deus continue honrando os senhores. Faça o vosso ministério crescer, prosperar. E eu peço ajuda, que estejam me ajudando no apoio, na intercessão. Queridos, olhem para cá, atenção, eles. Nós acabamos de ler um verso bíblico que tem um conteúdo profundo, sem contar com o desenrolar desse texto. Existe uma frase que virou um ditado popular, e esse ditado diz que não existe ninguém tão bom que não tenha defeitos.
Quem já ouviu essa frase, dá só um sinalzinho com a mão. Não existe ninguém tão bom que não tenha defeitos. Quando eu falo essa frase, eu lembro de alguns privilégios que eu tive. O primeiro privilégio que eu tive foi de ter um pai e uma mãe crente. Meu pai foi o pastor mais crente que eu conheci. Conheço muitos pastores, mas meu pai era muito crente. Minha mãe, uma mulher muito crente também. Meu pai era um homem que a sua vida era trabalhar, pastorear a igreja, e assim criou 8 filhos. Não tenho nenhum irmão desviado, não tenho ninguém viciado na família. E meu pai era muito fiel ao ministério. Fiel a tal ponto que em nossa casa não podia falar mal da igreja. A regra era que só podia falar mal da igreja se fosse do portão para fora, porque da igreja não se falava mal. Meu pai chegava no culto sempre com pontualidade. Eu lembro que antes dele falecer, uma das cobranças que ele tinha comigo eram os meus atrasos. Ele dizia: um pastor não pode se atrasar. Eu dizia: pai, o senhor está certo, eu ainda mudo, eu vou melhorar. Meu pai era um homem fantástico, Deus o recolheu. Mas quando eu lembro do meu pai, eu lembro das suas qualidades, mas também lembro dos seus defeitos. E ele tinha alguns defeitos que incomodavam toda a família. E não incomodava só eu, incomodava minha mãe, incomodava meus irmãos. Porque não existe ninguém bom que não tenha defeitos. Minha mãe tinha uma vida com Deus fantástica. Era uma mulher que lia a Bíblia todos os anos. Liderava a escola bíblica dominical. Também era dirigente do círculo de oração e dirigiu o círculo de oração no nosso bairro por 28 anos consecutivos. Trocavam-se de pastores e trocavam e nunca tocavam na liderança do cargo que ela ocupava. Minha mãe era uma mulher de muita oração. Passava sempre nos nossos quartos colocando as mãos e orando, ministrando sobre as nossas vidas. Com formação teológica, que era muito dedicada à leitura, e às vezes a gente dizia que ela lia muito mais que nós, mas Deus não havia dado a ela o dom da palavra. Mas estudava muito. Deus também recolheu minha mãe. E quando eu lembro da minha mãe, eu lembro das suas qualidades. Mas eu lembro que ela também tinha defeitos. E defeitos que nos incomodavam, nos estressavam. Tive o privilégio de escolher 2 pastores. O primeiro pastor, eu caminhei com ele dos 15 anos até Deus o promover na glória, até os 25 anos de idade. Era um homem muito sábio, muito inteligente, com várias formações. Tinha formação em filosofia, doutorado em teologia. Era um homem de Deus, cheio da graça, que com toda essa formação ainda era profeta, revelava, e a glória de Deus tomava conta da igreja. Deus também recolheu este homem. Quando eu lembro dele, eu lembro das suas qualidades, tento reproduzir, e não é fácil, mas eu lembro de vários defeitos que esse pastor também tinha, porque não existe ninguém tão bom que não tenha defeitos. Olha para alguém ao seu lado e diga: todo mundo tem defeitos, inclusive eu. Eu vi pessoas que não conseguiram falar o finalzinho da frase, porque não querem revelar que tem defeitos, mas só de não revelar já cometeu um defeito. Todo mundo tem defeitos, mas o mesmo ditado diz que não existe ninguém tão ruim ao ponto de não ter qualidades. Todo mundo tem qualidades. Talvez o senhor olha para o crente e diz: pastor, esse crente é um atribulado. Mas se você perguntar para o pastor dele, o pastor vai achar qualidades neles. Talvez você reclame e diga: pastor, o marido com quem eu casei não tem qualidade. Pastor, ele é ruim acordado, conversando, ele é ruim calado, até dormindo ele perturba, porque ele não dorme. Ele tem uma unção de um trombone que ele toca toda noite, que é toda noite. Pastor, não tem quem aguenta. Você diz: ele tem defeito, pastor, e é grosso, arrogante, chato, reclamão.
Mas pastor, pensa em um homem que defende a família igual um leão. Pensa em um homem que acorda cedo, dorme tarde, traz a provisão. Pensa em uma mulher que não se preocupa com contas, com dívidas, porque o homem é bem administrado. Ele tem defeitos, mas ele tem qualidades. Pastoreando, a gente sempre diz que na igreja temos as ovelhas e os bodes. Tem mulher que não é ovelha, tem mulher que é uma cabra mesmo, daquela brava, violenta. Tem homem que não é carneiro, é bode, é bodão, bravo, bruto, violento. E algumas vezes as ovelhas ficam estressadas com os bodes, com as cabras. Aí chama o pastor e diz: pastor, manda embora esses bodes, manda embora essas cabras, estão atrapalhando o rebanho. Quando o pastor olha a qualidade dos bodinhos que tem, das cabras, o pastor diz: não dá. Talvez o obreiro lá é um bodão, e todo mundo sabe é bode. Mas pensa em um bodinho trabalhador, ganhador de almas. Pensa em um bode que cuida da igreja e defende o pastor como ninguém. As ovelhas falam mal de pastor, mas nem fala perto dele, porque o bode não aceita. Todo mundo sabe, ele é bode, ele é torto. As ovelhas vêm para a igreja, reclamam da pintura, aí marca o dia de pintar, as ovelhas não vêm, os carneirinhos não vêm. O bode não, ele já vem com a lata de tinta, pincel, ele vem com rolo, ele traz espátula, ele traz massa corrida, e ainda traz uma oferta no bolso, dizendo: se faltar alguma coisa, pastor, já trouxe mais um pouquinho. Quem vai mandar um bodezinho desse embora? Deixa o bodinho no rebanho, porque o bodinho tem qualidades. Todo mundo tem qualidades. Olha para alguém e diga: todo mundo tem qualidade, até você. Isso, aponta, isso, todo mundo tem. Todos têm qualidades. E quando falamos dos defeitos e das qualidades, não podemos esquecer que isso se aplica para o diabo. O diabo tem os piores defeitos que você imaginar. O diabo tem defeitos que você nunca imaginou, que você nunca pensou. O diabo tem defeitos que tem pessoas que acham que não são defeitos, mas são. O diabo tem os defeitos que ainda vão surgir, que ainda não existem. O diabo tem. Pense em alguém defeituoso, é o diabo. Jesus falou disso. Jesus disse em João, no capítulo 8, verso 44, Jesus dizendo que o diabo é homicida, e não é de hoje. Jesus diz: desde o princípio. E quem está falando é Jesus, que conhece ele. Não conhece porque leu sobre ele, porque ouviu sobre ele. Jesus conhece porque o criou, e era anjo. Jesus, conhecendo, disse: ele nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Pedro, falando sobre o diabo, Pedro disse: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ou seja, ele não é amigo, ele não faz parte do mesmo grupo, ele é o adversário. Ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. João, sendo arrebatado aos céus, lá, a fama do diabo era antiga serpente, também o dragão perigoso, era o acusador dos irmãos, tratado assim em Apocalipse. O diabo é cheio de defeitos. Jesus, referindo-se a ele, ainda disse que ele é ladrão, e como ladrão ele vem para roubar e matar e destruir. Jesus está falando dos defeitos, mas por que não lembrar que o diabo também tem as suas qualidades? Ele também tem as suas virtudes. E virtudes são virtudes independentes de quem as detém. Não interessa se as virtudes estão em alguém que não gostamos. Não interessa se as virtudes estão no inimigo. Quem tem, tem. E na Bíblia encontramos algumas virtudes do inimigo. E esse capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus trata um pouco disso. Basta ler que o capítulo 4, o verso 1 diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito está conduzindo.
A primeira coisa que temos que entender é que nem sempre o Espírito Santo vai nos levar a lugares agradáveis. Nem sempre o Espírito Santo vai nos levar a jardins como Éden. Haverá momentos que Ele nos levará ao deserto. Haverá momentos que Ele nos levará a lugares aonde não desejamos ir. A lugares aonde não temos a mínima intenção de estar, mas Ele leva. O Espírito leva Jesus ao deserto. Mas Ele não leva Jesus ao deserto para viver o que Moisés viveu no deserto. Eu sempre digo que Moisés viveu um deserto melhor do que o Éden. Pastor, como o deserto de Moisés era mais gostoso que o jardim do Éden. Primeiro, lá no Éden Adão comia porque trabalhava. Quem pensa que o paraíso bíblico é um lugar onde não se trabalha e se come de graça, bebe e dorme, se enganou. No Brasil isso chama presídio. Na Bíblia o paraíso, Adão tinha que lavrar e guardar o jardim. Já pensou o trabalho? Um jardim enorme, sem ajudante, sem ninguém. Ele tinha que cuidar daquilo. Ele comia porque trabalhava. Lá no deserto de Moisés, diferente. Lá ninguém trabalhava, todo mundo comia, todo mundo. Ninguém plantava e todo mundo colhia. Deus mandava o maná, todo dia o povo comia de graça. Ninguém pagava a conta de água e todo mundo bebia. Tinha uma pedra que andava, dava água para o povo, dava água para o gado, para as ovelhas, e a pedra andava e não tinha conta. O deserto era tão gostoso que lá no deserto era melhor do que aqui, Cariacica, o Brasil, porque aqui tem calor. Naquele deserto nem calor tinha. Deus mandava a coluna de nuvem, refrigerava tudo. Aquele deserto era tão bom que lá também não tinha inverno. Quando a noite chegava, Deus mandava uma coluna de fogo que clareava e ainda aquecia e ninguém pagava energia. Ei, se Deus te colocou no deserto, não reclame, não murmure. Talvez é um deserto igual ao de Moisés. Ele vai te abençoar. Quem crê, dá glória mais gostoso. Mas o deserto de Jesus, o deserto de Jesus não tem maná. O deserto de Jesus não tem pedra que dá água. O deserto de Jesus não tem família. O deserto de Jesus não tem ouro, porque até o ouro tinha no deserto de Moisés. O de Jesus tinha só o diabo. O diabo decidiu ir ao deserto. É lógico que Jesus entrou no deserto, guiado pelo Espírito. Já o diabo, ele entra no deserto, guiado pela sua própria malignidade. E o diabo tem propósito diferente no deserto. Qual é o propósito do diabo? É se opor a Jesus, é lutar contra Jesus. Isso aqui parece um conto, uma piada, porque o diabo lutar contra Jesus não faz sentido, não tem lógica. O que o diabo está fazendo é uma loucura, porque é a criatura querendo lutar contra o Criador. O diabo sabia quem era Jesus? Sabia. Porque o diabo sabia, lógico, ele assistiu Maria engravidando sem nenhum contato físico. O diabo no mínimo ouviu a voz que bradou no deserto, dizendo: esse que está se batizando lá no momento do batismo é o meu filho amado. Se João sabia quem era Jesus, imagina o diabo. João olhando para Jesus, João disse: eu sei quem ele é. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João ainda diz: e o verbo se fez carne. Quem era Jesus? Jesus era nada mais, nada menos que Deus que se vestiu de homem, que arrumou dente, boca, lábios, nariz, cabelos, olhos, orelha, pé, pele, póreos, unha, rim, fígado, pulmão, intestino, coração. Deus que arrumou uma garganta humana, se vestiu de homem e veio para a terra. O diabo sabia, aquele ali é Deus no deserto, e sabendo disso, o diabo decide lutar contra Deus. Tem que ser louco, não faz sentido. Eu até imagino que alguns dos demônios, porque o reino das trevas não é bagunçado, é organizado. Então no mínimo alguns dos demônios dizem: chefe, é o seguinte, não vai não, porque aquele moço ali no deserto de 30 anos, ele é Deus. O diabo disse: ele é o que é Deus? Se ele é Deus, eu sou o cão, eu sou o diabo.
Rapaz, ele é Deus, eu sou Satanás. Ele é Deus, eu vou para